Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Camisola 10, mais um convidado. Como o calor está aí à porta, hoje viramos a página do futebol para o futebol de praia, o beach soccer, e temos como convidado no nosso Camisola 10 nada mais nada menos que o Madger, esta nossa lenda da modalidade. Quem melhor para falar desta modalidade tão querida dos portugueses, o futebol de praia. Mas antes de irmos ao encontro do nosso convidado, dizer-vos que podem deixar as vossas perguntas no chat desta transmissão, que serão colocadas no final do programa ao nosso Madger. Pode também contribuir e ajudar o nosso canal no ticker que está a passar em cima no seu ecrã, pelas diversas formas, por MBWay, com o número 967150599, pelo nosso Patreon, no seguinte link, ou por IBAN. Toda a nossa equipa agradece e faremos referência à vossa contribuição na nossa página. Faça um like na nossa página e subscreva também o nosso canal no YouTube. Agradecer ao nosso parceiro Futebol de Praia Portugal, que também tem feito um excelente trabalho e que também nos ajudou aqui nesta, que iremos colocar também algumas perguntas ao Madger da autoria desta página. O nosso obrigado também pela participação desta página do Facebook, mais propriamente ao Diogo Rodrigues, a página Futebol de Praia Portugal, quem não conhece, por isso pode fazer também um like. Também a agradecer à Legend Hot Dog pela confiança em divulgar a sua marca e o seu produto no nosso canal. Se quer fazer o mesmo, então contacte e daremos todas as informações necessárias para publicar e partilhar também a sua empresa ou o seu produto no nosso programa e no nosso canal AW Sports. Saudar a todos que estão aí desse lado e passando a palavra aos comentadores deste programa, o João Guerra e o Rodolfo Leirião, como habitualmente, começando pelo João Guerra. Boa noite, João. Hoje temos aqui no nosso programa o melhor de sempre desta modalidade, o futebol praia. Quem mais? O Madger. Boa noite, Luís. Boa noite, Rodolfo, e boa noite ao Madger. Boa noite também a todos os espectadores que nos estão a ver. Começar por dirigir uma palavra ao Madger por ter aceito o nosso convite para poder estar aqui hoje presente, fazendo votos que seja mais um momento de partilha, e de crescimento para nós todos e para todos os espectadores, e para que possamos, no final deste programa, estar todos mais ricos e com mais conteúdo acerca de um futebol, porque o futebol de praia é um dos futebols, como há pouco o Major falava também em off, como uma variante do futebol, o futebol de praia, e é com todo o prazer que recebemos aqui aquele que é para mim o maior ícone do futebol de praia português. E não só falar de Major, é falar do ícone português, do ícone europeu e do ícone mundial, fruto de todo o seu percurso e de todas as suas conquistas. Mas acima de tudo, falar de futebol praia e é falar de Major. Portanto, eu há pouco também dizia em off que estes dois termos, quer o nome próprio Major, quer o nome da modalidade de futebol praia, são termos que se confundem, são nomes que se confundem. Isto só é possível quando falamos de uma pessoa da magnitude daquela que está presente connosco neste momento, que é o Major. Portanto, dar as boas-vindas a ele e, acima de tudo, que este seja um programa ao nível de tantos outros como já fizemos, e que quem está a ver possa dar o seu tempo por bem emprego. Boa noite, Rodolfo. Hoje tens a oportunidade de, se calhar, fazeres algumas perguntas a um do teu ídolo, se calhar, não sei, quando eras pequeno, digo eu. Luís, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, dar as boas noites a todos lá em casa, ao João, ao Madger, agradecer-lhe o convite e falar um pouco sobre o que referiste. O Madger, como o João disse bem, a falar de Madger é falar do futebol de praia. Na minha geração, então, crescemos a ver futebol de praia ligado àquilo que era a ascensão do Madger e à sua magnitude, tal como referiu o João.
Dizer também que será mais um programa de excelência. Na minha humilde opinião, temos apresentado aqui convidados e, mais uma vez, agradecer para a humildade e para a transparência de todos e, em particular, hoje do Madger, por ter aceito aqui o convite de estar connosco. Para nós vai ser mais uma lição de bola, mas hoje uma lição de futebol praia. É isso mesmo, Rodolfo. Passando então a apresentar o nosso ilustre convidado, onde vamos ter mais uma conversa imperdível e que certamente todos vão ter a oportunidade de conhecer melhor o nosso Madger. De seu nome, João Vítor Tavares Saraiva, mais conhecido por Madger, tem 43 anos, natural de Luanda, Angola. Atualmente é o coordenador da modalidade de futebol praia na Federação Portuguesa de Futebol. Iniciou a sua carreira como jogador de futebol de 11, representou as camadas jovens do Grupo Desportivo Estoril Praia. Após uma lesão, teve de ausentar-se dos campos durante algum tempo, voltando depois para participar num torneio amador de futebol praia e a partir daí nunca mais deixou as areias, tendo alcançado uma brilhante carreira e ser o melhor de sempre nesta modalidade do futebol praia. Na sua extensa carreira de 22 anos, viajou um pouco por todo o mundo e representou clubes como Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Botafogo, estes clubes do Brasil, Milano Beach Soccer, Cavalieri del Mare, Roma, Catania Beach Soccer da Itália, Besiktas, Alanyaspor da Turquia, Lokomotiv da Rússia, o Al Ahly Club dos Emirados Árabes Unidos, onde teve algumas épocas, já lá vamos também falar disso, Grêmio de Lodz da Polónia e no Sporting Clube de Portugal, aqui em Portugal, onde representou os Leões durante 14 anos. Ao serviço da nossa seleção, foi capitão da seleção, realizou 587 jogos e marcou 1082 golos, conquistando 3 campeonatos do mundo, 4 mundialitos, 5 ligas europeias, 5 vezes considerado o melhor jogador mundial da modalidade, 3 bolas de ouro, participou em 9 mundiais organizados pela FIFA. Ao serviço dos clubes, conquistou campeonatos nacionais em Portugal, Itália, Rússia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, entre outros troféus, tipo supertaças de cada país, também está no currículo deste enorme jogador, o Madger. Números estes impressionantes ao mesmo alcance do Madger. Boa noite, Madger. Bem-vindo à W Sports. Agradeço a tua presença no nosso Camisola 10. Começando por te perguntar, e faço sempre esta minha questão a todos os nossos convidados. Já todos o sabem, mas eu gostaria de ouvir de ti. Quem é o Madger? Bem, antes de mais agradecer o vosso convite, dizer que vocês têm feito muito pela promoção do futebol praia e não só, e das modalidades. E nós em off, já que estamos aqui tivemos uma partilha em off anteriormente, dizer que realmente nós temos que estar, todos os atletas e todo o staff que faz parte das diversas modalidades que vocês têm promovido, devemos estar gratos porque vocês têm feito um excelente trabalho, tal como o Diogo da página do Futebol Praia Portugal, porque tem sem dúvida promovido e pronto, e eu agradeço, neste caso em nome da família do Futebol Praia por essa promoção. Depois, respondendo à tua pergunta, quem é o Madger? O Madger é um miúdo que, tal como tantos outros, tinha um sonho de ser jogador de futebol 11. Esse sonho foi interrompido com 17 anos devido a um acidente de moto, e depois tive um convite do Carlos Xavier para representar uma equipa amadora, isto em 1997, num torneio em Carcavelos, e onde, como tu frisaste bem, a partir daí a areia nunca mais saiu dos meus pés, nem os meus pés saíram da areia, por isso foi depois um crescendo, uma aposta numa modalidade que poucos acreditavam que poderia vingar, mas a verdade é que nós conseguimos colocá-la num patamar de excelência. E voltando um bocado mais atrás no Madger, a parte pessoal, nascido em Angola, vindo para Portugal com 3 meses, pouco ou nada conheço de Angola. Já não te lembras? Sei que, mas já não me lembro, e aliás nem vou lembrar, mas lembro das histórias de grandes dificuldades que os meus pais passaram lá, com 5 filhos, e a verdade é que os 5 filhos foram, na minha opinião, bem criados, e no meio das dificuldades conseguiram crescer neste mundo
por vezes é um mundo difícil. Muito bem, Madger. Antes de passar às próximas questões, tenho aqui só um envio de uma mensagem do Manuel Lima, ex-jogador e número 10 do Cova da Piedade, que te envia um grande abraço depois do anúncio que nós fizemos esta semana em que o Madger iria estar aqui no nosso programa. Manuel Lima, não sei se recordas, ele envia-te um grande abraço. Um grande abraço para o Manel e para todas as pessoas que estão a acompanhar, e vamos tentar passar um bom tempo de conversa, nem que seja para libertar um bocado da pressão deste estado de emergência. É isso mesmo. O nosso programa, o Camisola 10, tem no seu número o 10. Dizem que esta camisola é para os maestros. Tu, como uma lenda da modalidade, chegaste a vestir alguma vez este número, esta camisola, o número 10? Não, confesso que nunca vesti o 10. Vesti sempre números que eu me lembro associados ao 7. Mas eu sou daqueles jogadores que não têm a pancada dos números, como se costuma dizer, porque quem joga não é o número, é o jogador, por isso. Mas desculpa, o número 10 no futebol praia não servia para os guarda-redes, correto? O número 10 não servia para os guarda-redes. Mas a verdade é que tive a felicidade de jogar com o número 7. Não foi, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não foi o número escolhido, foi o número que estava disponível na altura das lendas vivas do futebol de praia, ou seja, porque eu estive num grupo com expoentes máximos do futebol 11, com pessoas que eu nunca imaginava poder partilhar balneários, e então estava lá o 7 à minha espera, e a verdade é que pronto, ficou o 7. Nunca tiveste a tentação de vestir esta camisola, o 10? Achas que ainda se mantém aquele peso do número 10 na equipa? Praticamente é destinada para o maestro, né? de qualquer equipa. Eu acho que o 10 é aquele que nós associamos sempre a craques. Porque eu lembro desde a minha infância que via craques com a camisola 10 e era aquela camisola emblemática do futebol. Nunca tiveste nenhum nunca tiveste nenhum treinador que te quisesse dar o 10? Como eras o craque? Não. Nenhum me senti tentado a vestir a camisola 10. Sinceramente, nunca foi uma coisa que me puxou muito. Até porque eu, desde que comecei com a camisola 7, acabei por me sentir confortável dentro da camisola 7, por isso a camisola 10 não fazia sentido. Ok. E qual o teu preferido com essa camisola 10 a nível em Portugal ou mesmo mundial? Qual a tua referência com esta camisola 10? Aquele que te fez sempre destacar, não é? Eu tenho muitos. Isso é sempre uma pergunta difícil de responder, porque tive vários jogadores e vários craques que vestiram a camisola 10. O Rui Costa é um deles. Mas eu acho que no meio de tantos craques é difícil eleger um craque camisola 10 que eu guarde na minha memória. Depois temos o Ricardinho no futsal também, não é? E a verdade é que, sem dúvida, 10 é sinónimo de craques, mas eu, como eu costumo dizer, os pés e a cabeça é que jogam, por isso o número acaba por ser um bocado secundário por vezes. É isso mesmo. Rodolfo, tens também as tuas perguntas, podes prosseguir. Muito obrigado, Luís. Hoje, contrariamente àquilo que é a tendência e também que é bom mudar, hoje vou iniciar eu e por hábito iniciava o João, mas hoje vou ter eu as honras e nada melhor do que começar com o Madger a ser eu a fazer o primeiro bloco de questões. A minha primeira questão é muito simples e é a questão que todos nós com certeza queremos fazer, que é de como surgiu esta paixão pelo futebol praia. Já sabemos que foi através do torneio
em Carcavelos, mas gostaria também de esmiuçar mais um pouco de como é que um jogador que tem a ambição e o sonho, como referiu o Madger, de ser jogador de futebol 11 e após lesão surge este convite. Como é que se sentiu o Madger em receber este convite e quais eram as aspirações do Madger no futebol de praia? Eu vou-vos dizer muito sinceramente. Eu, quando tive o convite do Carlos Xavier para experimentar o futebol de praia, eu confesso que eu desconhecia totalmente a modalidade. Ou seja, eu não sabia as dimensões do campo, não sabia regras. Sabia que existia uma seleção nacional com ex-jogadores de futebol 11 e que participavam em alguns torneios, mas a verdade é que não tinha a mínima noção como é que se jogava, a forma de correr, a forma de rematar, nada. E quando tenho esse convite, ou seja, eu acho que aquilo foi um bocado impulso. Ou seja, faço a minha formação toda no Estoril Praia, entre o Estoril Praia e o Estoril Atlético Clube, que é um clube da zona onde eu sempre vivi e onde a minha mãe ainda vive. Depois tenho um acidente de moto com 17 anos, tenho um interregno de 2 anos e muito parado, em recuperação, e depois quando regresso ao futebol 11 vi que tinha perdido muita coisa e então reorganizei a minha vida. No meio disto tudo surge esta oportunidade de experimentar o futebol praia. Eu confesso que inicialmente até recusei. O Carlos Xavier, que quando me convidou, eu recusei. Depois acabo por ele venceu-me, como se costuma dizer, venceu-me pelo cansaço, e eu então lhe disse, olha, então deixa-me lá experimentar isto. Aquelas coisas foi amor à primeira vista. Vi que era uma modalidade que eu me enquadrava perfeitamente. Nesse torneio amador, acabei por ser o melhor marcador do torneio. E a partir daí eu comecei a ver, isto se calhar até é engraçado, eu, nem que seja aqui numa fase primária, eu andar aqui a dar uns pontapés, nem que seja para matar o bichinho, mas nunca imaginei que poderia vingar no futebol praia. Muito bem, neste caso ainda bem que surgiu essa mudança, porque depois veio-se a constatar que iríamos ter aqui um verdadeiro ícone da modalidade, e assim foi. Fazendo aqui uma segunda questão, agora a ver com aquilo que é a nossa atualidade, que infelizmente estamos a passar por esta pandemia, olhando para os pontos positivos, se é que os conseguimos encontrar, sabemos que Itália, Rússia e Espanha, que também são países onde o futebol de praia tem uma devida ascensão. Perguntar aqui se, devido à forma como o nosso governo está a lidar com esta situação, e mesmo nós portugueses, poderá haver aqui uma janela de oportunidade, caso nós consigamos voltar com os desportos coletivos, poderá haver aqui uma janela de oportunidade para Portugal se ascender ao topo dos países aqui na representação do futebol de praia? Não, sabes que eu acho que no meio de todo este grande problema que nos tocou a todos, não é? Que é o maior atentado à humanidade jamais visto, nós devemos tirar muitas coisas positivas. Eu, por exemplo, tenho estado a tirar muitas coisas positivas e tenho tentado organizar a minha vida e perceber como é que as pessoas se estão a organizar, não só a nível desportivo, mas também a nível humano. E começo a perceber que as pessoas não era desta forma, isto não é a melhor forma para nós levarmos um abanão, mas que nós estamos a precisar de levar um abanão a todos os níveis. Mesmo o próprio desporto estava a precisar de levar um abanão. Não seria desta forma. Eu acho que esta forma não é ideal para ninguém, não é? Não é o abanão ideal, mas acaba por ser um abanão que nós começamos a ver o desporto de outra forma. E sem dúvida que temos já uma fazia oportunidade falta, não era? única. Não, nós temos uma oportunidade. E o que eu digo é que nós temos uma oportunidade única para reorganizar o desporto, para equilibrar o desporto, e para além disso temos uma oportunidade única para limpar de uma vez por todas o que não faz bem ao desporto. Porque sermos solidários nas pandemias e depois isto acaba a pandemia e nós andamos
às guerras, ou pelo clubismo, ou por... Eu às vezes até costumo dizer por serem seitas. Isto tem que acabar de uma vez por todas. E nós temos uma oportunidade única para equilibrar o desporto mundial, para tornarmos o desporto mundial naquilo que alguns de nós conhecemos o que é desporto, valores, transmissão de valores, transmissão de educação através do desporto, e por isso eu espero que não, volto a frisar, não foi da melhor forma. Vamos aproveitar isto para colocar as coisas equilibradas a nível desportivo e a nível humano acima de tudo. Muito bem, concordo a 200%, como se costuma dizer, da opinião do Madger. Passando aqui também para a minha última questão, antes de passar a bola ao João. A minha questão tem a ver com aquilo que é a influência do Madger para o jogador de futebol praia. Todos sabemos que no futebol, nomes como Cristiano Ronaldo serviram de influência para muitos jovens iniciarem a sua prática na modalidade. Neste caso, o Madger serviu para muitos jovens para iniciar a prática naquilo que é o futebol de praia. Primeiro, perguntar ao Madger, e com certeza que sei a resposta, mas querendo esmiuçar um pouco mais, perguntar ao Madger o que é que isto significa para o Madger ser uma influência para jovens atletas, e em segundo lugar, toda a gente tem uma influência na mudança do futebol para o futebol de praia. Quem foi essa influência do Madger? Eu vou começar pela... Tu aí tens duas questões, então eu vou começar pela segunda. A grande impulsionadora, ou a grande responsável pela minha mudança, ou seja, pela minha aposta no futebol praia, foi sem dúvida a minha mãe. Que é sempre, a Dona Ivone acaba por ser aquela mãe que sempre empurrou e apoiou o filho, seja nas maiores loucuras que já fiz na minha vida. Mas a minha mãe foi sempre aquela que me apoiou. E tenho-vos a dizer que a Dona Ivone apoiou-me que isto acabou por ser uma aventura que correu bem, mas apoiou-me numa aventura que ninguém desconhecida em Portugal. Ou seja, eu sou convidado para jogar futebol praia, imaginem quando eu chego a casa e digo assim: olha mãe, fui convidado para jogar futebol praia, aquilo até correu bem no torneio amador e já me convidaram para ir à seleção nacional. A minha mãe, claro, disse assim: mas o que é futebol praia? Então assim, mas vais fazer o quê? Agora vais fazer castelos para areia? Para vocês verem que, o enquadramento na altura. Mas a verdade é que a principal responsável, seja pela minha investida no Futebol 11, seja depois pela minha mudança para o futebol praia, foi sem dúvida a minha mãe que me apoiou nesse sonho. E pronto, e o Carlos Xavier e o Sótil também, que foi o meu ex-colega, também tiveram uma influência muito grande, porque foram as pessoas que me abriram as portas de uma modalidade que eu desconhecia, mas que depois acabei por agarrar. E agora, a tua segunda pergunta, eu acho que recapitulando, se calhar faz a segunda parte da pergunta, sim, é melhor, porque é para eu ver se eu entendi bem a tua segunda parte da pergunta. A primeira questão que eu fiz, que depois se desdobrou em duas, é a questão de, para o Madger, o que é ser uma influência para os jovens jogadores? O que é que isso significa? Que valor é que isso tem? Ser um ícone da modalidade e depois ser uma influência para os jovens jogadores? Olha, eu assim, isto de ser uma influência acaba por ser uma vitória. E acaba por ser uma vitória porque o maior legado que nós podemos deixar numa modalidade e na vida é sermos exemplos para os outros. Isto seja no desporto, seja na vida familiar. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. E espero ser um exemplo para os meus filhos. E é sempre grato nós ouvirmos, como eu já ouvi N jogadores, alguns que já inclusive que jogaram comigo, dizerem que começaram a jogar futebol praia por causa de mim. Só demonstra que realmente eu, ao longo destes anos, possivelmente
fiz um trabalho bem feito, mas deixei um legado de forma outros atletas querem seguir as minhas pegadas. Eu acho que é muito bom e foi sem dúvida uma das principais vitórias, ou das minhas principais vitórias, é deixar o futuro aberto a mais atletas que queiram envergar pelo futebol praia. Muito bem, Madger, agradecer pela resposta. E João, tudo teu. Madger, vamos lá. Olhando agora um pouco para aquilo que é o lado tático do jogo, para quem nos possa estar a ver e ter uma melhor interpretação. Quando falamos de uma quadra de futebol de praia, falamos num jogo de uma relação numérica de 5 contra 5. E eu queria que o Madger nos falasse aqui um pouco daquilo que é o lado tático do jogo, dos princípios, das ideias de jogo de cada treinador ou selecionador, da estratégia. De que forma é que vocês, enquanto jogadores, sentiam o peso do tático sobre aquilo que era o individual? Ou seja, se havia grandes preocupações do ponto de vista daquilo que é os princípios específicos do jogo, que presumo eu que sejam aqueles semelhantes aos do futebol, das coberturas, da contenção, da progressão. Queria que nos falasse um pouco sobre isto, até para nós conseguirmos passar algum conteúdo para quem nos está a ver desse lado tático do jogo. O lado tático, eu posso começar por explicar que esta modalidade teve uma evolução tática brutal. Ao longo de 22 anos, ou mais, neste caso de 23, 24 anos, teve uma evolução tática brutal. Isto porquê? Porque cada vez mais os treinadores e os próprios jogadores se preocupam não só... o treinador não se preocupa só em treinar um grupo de jogadores, mas sim em estudar adversários, coisa que quando eu iniciei estudava-se, mas era muito pouco, agora que se estuda mais. Os jogadores têm essa preocupação de acabarem competições, irem para casa, jogos, verem pontos fortes, pontos fracos do adversário, verem onde é que falharam, e isso cada vez mais está a acontecer. Depois dizer que houve uma grande evolução também a nível físico, sem dúvida. Isto era uma modalidade, até porque era jogada por ex-jogadores que fisicamente já tinham terminado as suas carreiras no futebol 11 e acabam por ser grandes impulsionadores da modalidade, mas a nível físico já estavam numa linha ascendente, não é? E nos dias de hoje vemos cada vez mais as equipas a prepararem-se bem fisicamente. E as melhores preparadas fisicamente, depois se tiverem a tal assimilar da parte tática e o assimilar também das ideias do treinador, sem falar na parte individual, que cada vez também está mais aprimorada, acabam por ser aqueles que tiram vantagem nas competições. Dizendo que desde que eu comecei a jogar para cá, o jogo tornou-se muito mais rápido. Desde que eu comecei a jogar até aos dias de hoje, cada vez há mais uma utilização de um guarda-redes avançado, porque a regra permite, e então o guarda-redes acaba por fazer parte de um desequilíbrio feito de forma ofensiva, ou seja, como o futsal faz, o futebol praia também está a utilizar, com uma pequena diferença, é que raramente o guarda-redes vai até ao meio campo adversário, mas utiliza-se muito o guarda-redes e o guarda-redes acaba por ser, por vezes, 40% do jogo de uma equipa. Depois dizer que as coberturas defensivas acabam por ser coberturas quase homem a homem, acabam por ser coberturas muito focadas na parte individual de marcação homem a homem. Isto porquê? Porque, tendo em conta o tipo de terreno, tendo em conta que temos um jogador mais veloz, cria um desequilíbrio, nós fazemos a compensação, por vezes é complicado, dá para fazer, mas é mais complicado. Isto porquê? Porque acabamos por
tirar uma marcação individual, acabamos por deixar um jogador da equipa adversária possivelmente solto, e nos dias de hoje, isto é como no futebol 11 e no futsal, nós deixámos os jogadores, antigamente é que nós dizíamos assim, vamos jogar contra as equipas africanas, fisicamente são muito fortes, mas taticamente são muito, muito desequilibradas a nível tático. Hoje em dia já não acontece isso. Aliás, vocês dois são treinadores de futebol 11, perfeitamente que houve uma grande evolução em todo o mundo tática. E isso é igual no futebol de praia. Tanto que o nosso selecionador, o Mário Narciso, costuma dizer assim: se nós deixarmos uma minhoca engordar, ela vira cobra. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que com isto já não há jogadores tontos, já não há jogadores maus finalizadores, há jogadores que não sabem ter leitura tática, e é uma evolução que nós temos todos que acompanhar se quisermos nos manter nos níveis de excelência. Sem dúvida, Madger. E também aqui só para poder dar uma chega, que não sei se é esse ou não, esta relação mais individual do jogo de futebol praia também tem muito a ver com aquilo que é a relação do tempo, do espaço e do número da relação numérica do jogador, porque se o jogador tem espaço, vai ter tempo para executar, e se o jogador tem tempo, vai ter também essa capacidade depois de definir e criar perigo. Também pode ser um pouco por aqui a situação das estratégias individuais no futebol praia. Sem dúvida. Acaba, porque agora temos N jogadores desequilibradores, e o jogador desequilibrador, se não tiver uma marcação homem-homem, possivelmente vai ter o tal espaço que tu frisavas e bem para executar. E se vais dobrar a marcação, possivelmente, se for um jogador de grande qualidade técnica, vai executar um passo na perfeição para o jogador que vai ficar solto, e depois a verdade é que esse jogador que vai ficar solto vai ter todo o tempo do mundo ou para finalizar, ou para fazer um passo, ou para pensar o que é que vai construir, e nos dias de hoje, quanto menos espaço e menos tempo para pensar, melhor. Sem dúvida. Madger, falou há pouco e caracterizou bem, do ponto de vista cronológico, aquilo que foi a sua evolução ao nível do conhecimento do jogo, até ao nível de uma adaptação mais física das exigências do próprio jogo e dessa tendência evolutiva que o jogo do futebol praia tem tido ao longo do tempo. A minha pergunta agora vai no sentido de nos dizer, na sua opinião, qual o treinador que o fez evoluir mais e porquê? Eu costumo dizer que todos os treinadores com quem eu trabalhei tive a felicidade de evoluir e evoluir muito. Alguns, por exemplo, falávamos em off do Alexandre Leão. Tivemos 3 treinadores brasileiros quando chegaram cá. Nós basicamente entrávamos nas competições, entrávamos para ganhar, mas entrávamos com aquela mentalidade que sabíamos perfeitamente que se jogássemos contra seleções que já tinham mais anos de futebol praia, possivelmente não ganharíamos. E então esses treinadores mudaram completamente o paradigma do futebol praia nacional. Um foi o Alexandre Leão, outro foi o professor Elias, que foi dos primeiros cá a chegar, e depois temos o Marco Otávio, que também mudou completamente o paradigma, e depois mais tarde temos o Guga, mas aí neste início, sem dúvida que esses foram aqueles que acabam por ter um papel preponderante na nossa mudança mental em termos competitivos, e depois acabam por ter um aproveitamento rápido, ou seja, eles adaptaram-se muito rapidamente à ferramenta que tinham, às ferramentas que tinham, que era o jogador português, ao ponto de desde a modalidade está em Portugal desde 1996. Em 2001 nós somos campeões do mundo pela primeira vez. Em 1998 somos campeões da Europa. Isto é fruto, sem dúvida, de um trabalho de pessoas que me marcaram toda aquela geração,
porque vieram mudar, ou seja, nós basicamente o que é que nós fizemos? Na altura, fomos buscar à fonte, não é? À terra do futebol praia e do futebol, não é? Que é o Brasil. Fonte, a ferramenta essencial para nos mostrar o que é que era aquela modalidade, o que é que era a modalidade. E esses aí tiveram esse papel importante no início. Depois, mais tarde, surge o Zé Miguel, aprendeu também com esses treinadores e por ter estado dentro de campo connosco, acabou por ser uma pessoa que marcou muito também. E depois aparece o Mário Narciso, numa altura importantíssima, que era uma altura que, ou seja, o jogador português está sempre lá, a qualidade está sempre lá. Independentemente das gerações, nós temos visto que no futebol 11, no futsal, no futebol praia, nós temos tido sempre atletas de excelência. Temos andado sempre a bater à porta de títulos. E a verdade é que nós temos essa qualidade. E depois é só o treinador chegar, aproveitar essa qualidade, não mudar muita coisa. O problema, às vezes, dos atletas, eu falo por mim, temos que assimilar muita coisa rapidamente. E então o treinador que tem mais sucesso é aquele que chega, espera aí, eles fazem bem isto, aproveitam o que está bem do passado, então eu vou meter mais estas ideias e isto vai funcionar. Pronto, e o Narciso acabou por ser uma das pessoas que marca, para além de marcar como ser humano, não quero dizer que os outros não tenham sido, o Zé Miguel, meu amigo de coração, os outros também, mas a verdade é que o Mário tem um coração do tamanho do mundo e faz uma gestão humana fora do normal. Muito bem, Major. Finalizando aqui este primeiro meu bloco de questões, a Major teve vários anos nos Emirados Árabes Unidos. O que significou esta passagem, por exemplo, pelo Al Ahly? Olha, significou. Desculpa, Major, um momento fantástico. Desculpa, Major, tiveste uns 4 ou 5 anos, certo? Tiveste lá 2 épocas, se não me engano, depois voltaste outra vez lá, não foi? Eu tive 5 épocas lá, sendo que uma só não joguei a Supertaça. E foi uma realidade completamente diferente, cultura diferente, uma adaptação completamente diferente dos países por onde eu tinha jogado, mas foi dos países que mais pica me deu. Porque é complicado chegar lá e com um ritmo competitivo e com aquela coisa de querer treinar, de querer melhorar, de ganhar, e apanhar ali um povo que não estava habituado a isso. Ou seja, era um povo comodista, eram desportistas que estavam ali, até porque eles acabavam por ter ligações contratuais fora do desporto a entidades ligadas ao governo, e então aquilo para eles era um hobby. Isso é que me deu, é o que eu digo que me deu pica, que era conseguir transformar, porque eu ali no Al Ahly acabei por ser tudo. Acabei por ser amigo, sempre fui, mas acabei por ser treinador, psicólogo, por vezes fisioterapeuta, nutricionista, acabei por fazer várias coisas naquele país e naquele clube. Coordenador, e deu-me pica sair de lá e ver uma realidade que não existia quando nós chegámos lá, que era o de treinar, o de potenciar, o de descansar, o de competirem para ganhar, não era o entrarem só por competir, e sair lá e ver que realmente tive um papel também importante no desenvolvimento do futebol praia naquele país, ao ponto de eles raramente se apuravam para os campeonatos do mundo, a não ser em 2009, mas apuraram-se porque era um país organizador. Os Emirados Árabes foi um país organizador, e então vir-me embora de lá
que eles, desde que nós passámos por lá, ou seja, eu, Coimbra, o Jordan, o Bruno Novo, o Belchior, nós passámos por lá e acabámos por ensinar o que era competir, ensinar o que era conquistar, ensinar o que é que eles precisavam de treinar para conquistar. E é gratificante ver que eles agora são uma das potências na Ásia. E é ótimo quando nós fizemos parte dessa experiência e dessa evolução daquele país. Foi difícil, só para concluir, João, só para acrescentar agora aqui também este pormenor que acho que é importante. Em relação ao clima, como é que te adaptaste? Muito mais calor, certamente, e durante o ano inteiro, não é? Qual é a parte do inverno lá? Como é que é jogar futebol praia com 50 graus positivos? Não sei, não é? Não é fácil, não é fácil. Aliás, apanhámos temperaturas muito altas. E pisar aquela areia, né? Último ano, Quente, né? sim. Como é que treinas isso? Pisar com a areia mesmo escaldante? Como é que vocês treinam na mesma? Ou treinam só ao final do dia ou logo pela manhã cedo? Como é que Não, vocês treinavam? nós ali no Al-Ali sempre houve a política de treinar ao final do dia. Até porque eles, como tinham os próprios empregos, acabavam por ser pós-laboral. Ou seja, como acontece muito nos distritais e no Campeonato de Portugal e tudo, era pós-laboral. E a regra também acontecia isso, ou seja, nós não apanhávamos muito calor, muito abafado, mas não apanhávamos a areia a escaldar. Depois nos jogos, sim, apanhámos várias vezes a areia a escaldar. A Federação tinha sempre a preocupação de molhar a areia nos intervalos e antes do início dos jogos, o que ajudava muito, mas tenho a dizer que o meu primeiro ano foi sem dúvida o mais difícil, que eu tive lá com o Coimbra e com o Maier, que era um jogador suíço, e que foi o mais difícil porque é aquele, para já, o sair do avião e levar com aquele bafo, parecia que não dava para respirar. E depois era a adaptação do corpo foi um bocado mais complicado. O fuso horário, que também nós às vezes por vezes nos esquecemos, chegámos a ter 4 horas de diferença para os Emirados Árabes. Nós chegávamos a estar acordados às 4 da manhã, que era meia-noite em Portugal, porque era o hábito, não é? Porque quem normalmente tem uma rotina de se deitar à meia-noite, estar no Dubai até que aquilo acerte o fuso, vai se deitar às 4 da manhã. E isso foi das maiores dificuldades que nós apanhámos lá. Conta-me lá como é que é pisar uma areia, tipo, pôres o pezinho dentro da areia e, ixi, o que é isto? Olha, não é Já te fácil, aconteceu mas isso? Claro, que certamente que já aconteceu-te isso, não é? Já. E vou dizer, das nossas piores experiências e das piores experiências a nível de seleção nacional foi aqui na vizinha Espanha, foi em Torre de Barra, numa fase final do Campeonato da Europa, e em que houve um jogo que nós tivemos que dizer ao árbitro para parar, porque não conseguíamos. Ou seja, nós começámos a enterrar os pés. Em Itália também nos aconteceu o mesmo. Nós começámos a enterrar os pés para apanhar aquela área um bocadinho mais úmida por baixo e tivemos que sair, que era para nos pegarem, porque não conseguimos. Era impensável conseguir praticar futebol praia num campo assim. Nada que se compara àquele jogo que no outro dia tiveste no Brasil, que aquilo era um autêntico lamaçal, não é? Não, aquilo foi... Eu acho que foi apesar dos jogadores terem-se conseguido adaptar e terem conseguido dar um grande espetáculo, Portugal e o Brasil, e há que dar os parabéns, porque naquelas condições não é fácil, acabou por ser aquilo não foi bem futebol praia, não é? Quem está habituado a ver o que é futebol praia, aquilo foi uma realidade completamente diferente. Valeu pelo espetáculo dos golos e pelos lances bonitos que ainda os jogadores conseguiram fazer e pelo esforço para realmente conseguirem com que as pessoas vissem pelo menos minimamente o que era futebol praia. Mas aquilo foi as condições foram horríveis, mas depois quando tens a televisão, e vocês também sabem como é que funciona, quando tens a televisão, quando tens uma Globo
em horário nobre a transmitir Portugal-Brasil futebol praia, a televisão acaba por mandar, não é? É isso mesmo. Passando então agora às minhas próximas questões, falando de campeonatos do mundo, em 2001 foi o primeiro campeonato do mundo conquistado por Portugal e logo no rival, o Brasil, na final frente à França e com uma goleada por 9-3. O que mudou na modalidade no nosso país desde esse Mundial, que me lembro desse Mundial, foi uma aposta vossa e ninguém previa que vocês fossem campeões do mundo. Correto? Não, exatamente. Que eu me lembro, já lá sempre vai uns confiança. aninhos, não é? Quase, já passa 20 anos, não é? Não, aliás, nós quando iniciámos esta modalidade, quando abraçámos esta aventura, eu um bocado depois dos ex-jogadores, não é? Que esses sim, eu gosto de dizer sempre publicamente que esses sim são os verdadeiros embaixadores da modalidade. A verdade é que quando nós abraçamos esta modalidade, era impensável atingirmos o que atingimos nos dias de hoje. Quanto mais em 2001, com a modalidade há relativamente pouco tempo em Portugal. E eu lembro perfeitamente de ouvirmos bocas de pessoas, andamos nós a pagar os impostos para estes gajos andarem aqui a viajar e a apanhar sol, esquecendo que nós também pagamos impostos e não pagamos impostos para os jogadores andarem a jogar à bola. É verdade. Pronto, isto é um bocado aquele contrassenso. Mas a verdade é que ouvimos dessas bocas porque ninguém acreditava nesta modalidade. E em 2001, eu acho que é o ponto de viragem, que é o ponto que as pessoas realmente começam a olhar para nós com outros olhos e começam a ver a modalidade com outros olhos. Porque afinal, aqueles rapazes que diziam que iam para o Brasil e que iam para aqui e para ali beber umas caipirinhas, afinal, ao fim de 3 anos, conseguiam ser campeões do mundo. Isso tem que mudar algo na mente das pessoas e acabou por mudar um pouco na altura, mas é sem dúvida esse tal pouco é o pouco da viragem. E essa viragem acaba por fazer com que as próprias instituições, ou seja, a própria federação, já comece a ver o futebol de praia como uma potencialidade de uma das vertentes do futebol. Começamos a ver as câmaras municipais já a tentarem, que na altura era só a Figueira da Foz que organizava os mundialitos, e a verdade é que começamos a ver, abrimos portas de outros municípios com interesse em trazer os campeões do mundo da altura para jogarem lá. Já começa a ser uma E isso foi o modalidade. ponto. Desculpa, mas já começa a ser uma modalidade mais profissional, que não o é, não é? Já estás-me a falar nos dias de hoje? Sim, claro. Ou naquela altura? Não, agora. Sim. Nos dias de hoje é assim. Nos dias de hoje começa a ser muito mais, porquê? Eu friso sempre isto. Foi uma modalidade que começámos a construir pelo telhado. Isto foi tudo ao contrário. Começámos com as seleções nacionais, não havia clubes, e depois mais tarde é que surgem os clubes. Deixa-me só aqui acrescentar, deixa-me só aqui acrescentar, tenho aqui um espectador nosso que nos diz, já que falas da construção desde o início, ele pergunta aqui que é feito do Hernani, reformou-se e nunca mais apareceu aos treinos. Aqui o nosso obrigado ao Santos Zacarias. O grande ninja, o nosso grande capitão. Não, que é feito do Hernani, é isso mesmo. O Hernani está em Setúbal, que é a terrinha dele. Está lá sossegadinho com a família dele. No início, ele ainda quis ficar ligado à modalidade, mas parte de divergências com quem na altura tomava conta do futebol praia em Portugal, acabou por não ficar. Mais tarde, o Hernani acaba por ainda fazer ali um papel de diretor, treinador do Setúbal, mas acompanhando assim por fora. Mas a verdade é que deixou de acompanhar com muita pena nossa. Acompanha os nossos jogos, atenção, o Hernani é assíduo dos jogos da seleção e dos amigos dele. Manda sempre mensagens, sempre pode dizer parabéns, mano, parabéns isto, parabéns, espetáculo, não sei o quê. Mas pronto,
Ele que foi contigo, virou para... desculpa-me a dizer, ele que foi contigo um dos impulsionadores desde o início da nossa modalidade em Portugal, não é? Eu que me lembro, era o Hernani na televisão a festejar aqueles golos mesmo como é que é dizer, mesmo de coração, não é? Pela pátria. Levantar a bancada. É isso mesmo. Não, o Hernani acaba. O Hernani, por acaso, é engraçado. O meu trajeto do Hernani, apesar do Hernani já ser quando chega, é um jogador já com uma carreira enraizada no futebol 11, uma pessoa que já tinha feito uma carreira notável no futebol 11. Mas o Hernani entra uma semana antes de mim. Eu entro para a seleção uma semana depois, em 97. O Hernani começa a treinar uma semana antes e eu começo a treinar uma semana depois. E a verdade é que o Hernani sempre foi aquele capitão com grande carisma. Mas ele já era mais velho, desculpa, Madger, ele já era mais velho do que tu. Já estava quase no fim da carreira. Não era no fim da carreira, mas que eu me lembro, já era muito mais velho do que tu, certo? Na altura. Era muito mais velho, mas não deixava de ser um jogador emblemático do futebol português e um jogador que, na altura, por isso é que eu costumo dizer que eles são os grandes embaixadores, porque eles foram os grandes nomes que empurraram a modalidade. Tu falo do Nunes, também, falo do Zé Miguel, falo do Carlos Xavier, do Pedro Xavier, do Isaías, que também ainda tive o privilégio de jogar com o Isaías. O Isaías, é isso mesmo. Isto até me faz sentir mais velho. Isto faz-me sentir muito velho. Mas a verdade é que todos eles acabam por ser os grandes impressionadores. E o Hernani, sem dúvida, que acaba por ser um dos grandes capitães, se não o grande capitão da nossa seleção, porque era mostrava aquela garra e contagiante a todos os miúdos, que nós às vezes até tínhamos medo dele, mas a verdade é que ele foi um grande professor para nós todos. É isso mesmo. Continuando, em 2015, conquistar o Mundial em casa, mais propriamente em Espinho, na final frente ao Tahiti, nada fácil, por 5-3, com um gol teu. Teve outro sabor, certamente, essa conquista. Foi o coroar do futebol praia no nosso país. A modalidade passou a ser vista de outra forma. Concordas? Nesse Mundial em Espinho? Eu acho que a modalidade começou a ser vista de outra forma desde 2005. Ou seja, 2005, quando finalmente a FIFA abraça o futebol praia, eu acho que a modalidade em todo o mundo começou a ter outra projeção. E aí sim, eu acho que foi o grande empurrão que a modalidade precisava. Depois, aqui em Portugal, em 2015, é sem dúvida um momento fantástico, porque ganhar o Campeonato do Mundo em casa, perante o nosso público, é um momento fantástico. E também não deixa de ser um ponto importante na solidificação do futebol praia nacional. Porque conquistámos o expoente máximo de qualquer modalidade, que é ser campeão do mundo, no nosso país, perante os nossos holofotes, e aí sim eu acho que aí, em termos de mídia, também começámos a ser vistos com outros olhos. Eu acho que as pessoas começaram a ver o futebol praia com outros olhos, em termos de mídia, porque as pessoas que acompanhavam já sabiam que nós éramos uma modalidade fortíssima, era uma modalidade ganhadora, era uma modalidade que ganhava títulos para o nosso país. Depois havia, por vezes, mídia que acabava por não valorizar, e eu acho que aí, sim, em 2015 foi sem dúvida o ponto de viragem em termos de mídia. É isso mesmo. Olhando para trás, o que fazias de diferente? Eu não me dava muita coisa, sinceramente. Ainda outro dia me fizeram essa pergunta. Okay. O que eu costumo dizer é que o único amargo de boca que eu tenho é ter terminado a carreira sem o único título que me falta na minha carreira, que é a Taça Intercontinental. Nunca a conquistei, mas agora vou conquistá-la como coordenador
por isso vou puxar as orelhas aos jogadores para eles conquistarem por mim. Muito bem. Rodolfo. Muito bem, Luís. Madger, entrando aqui também na minha segunda intervenção, começando aqui por uma questão mais do foro pessoal, mais uma dúvida que tenho em jeito de comentário, dizer que o futebol de praia, curiosamente, é uma modalidade que certamente irá... teremos que ser muito, a nível de relação com bola, excelentes executantes para conseguir fazer todos aqueles golos que tu nos lembras bem, que fazias aquelas acrobacias, que conseguias marcar aqueles golos. Questionar-te se existe um treino específico para esse tipo de ações, como no futebol nós, por exemplo, trabalhamos a vertente das ações individuais, ações técnicas individuais. Como é que vocês trabalham isso? Se já nasce com a pessoa? Se tem que desenvolver por ser uma característica da modalidade? Gostava que conseguisses falar um pouco sobre isso também para nos tirar estas dúvidas. Não, eu acho que todos nós temos que nascer com algo que nos diferencie. Seja no desporto, seja na vida. Seja noutra área profissional. Depois só temos que aprimorar e encontrar o nosso caminho primeiro e depois aprimorar as nossas qualidades. E o futebol praia não foge à regra. Ou seja, todos os jogadores que jogam futebol praia são os jogadores possivelmente que passaram pelo futsal ou pelo futebol 11. Eu desconheço alguém que tenha vindo e que não tenha praticado nenhuma das vertentes do futebol. E então já tem o dom do futebol, pelo menos. Depois, claro que existem fundamentos que nós treinamos, porque nós temos, por vezes é um aliado, mas muitas das vezes é um adversário, que é a areia. E então, assim sendo, nós temos que aprimorar fundamentos específicos que são da praia, do futebol praia, que é o levantar a bola, a forma de levantar a bola, a forma de fazer o passe, a forma de jogar pelo ar, as bicicletas, que não se vê tanto no futebol 11 e no futsal, mas no futebol praia vê-se mais. E isso é tudo um treino que nós acabamos por fazer, e com muita repetição, mas também dizendo que, por isso é que eu inicialmente comecei por dizer que nós temos que nascer com alguma coisa, temos que ter algo que nos diferencie. E ao longo destes anos, todos estes jogadores que têm passado pelo futebol praia têm algo que nos diferencia e têm treinado e aprimorado de forma a estarem ao nível dos melhores. E depois também ajuda muito nós trabalhamos com os melhores. Isto faz parte. Eu acho que quem não quer trabalhar com os melhores e quer se destacar no meio dos piores, raramente evolui. E nós, quando estamos no meio dos melhores, obrigamos a trabalhar mais e sem sombra de dúvidas, tem sido a chave do sucesso neste caso, da nossa seleção e dos nossos clubes. Para complementar aqui também a minha questão e fechar aqui esta questão da relação com bola, perguntar-te se, na minha ótica, faz-me um pouco de confusão, mas não sei se acontece ou não, é possível um defesa central no futebol 11, o mítico defesa central que gosta mais de destruir do que propriamente construir, forte posicionalmente, com uma boa capacidade de jogo aéreo, progredir no futebol de praia, ou essa relação técnica, a relação com bola será peça-chave para o desenvolvimento na modalidade de futebol de praia? Não, olha, nós temos vários exemplos. Um deles eu já dei. O Hernani foi defesa central, foi trinco, e estamos a falar de um jogador que teve uma vida inteira dedicada ao futebol 11, ou seja, que no final da carreira vai para o futebol praia e podia ter uma adaptação muito mais difícil. A verdade é que o Hernani se adaptou, mesmo sabendo das dificuldades que ele tinha técnicas. Foi um jogador fantástico a nível de futebol praia. Temos vários exemplos. Temos o Coimbra. Eu costumo brincar com o Coimbra. Eu apanhei esta geração toda a chegar. E o Coimbra tinha, como se costuma dizer, tinha 2 pés, pareciam 2 tijolos. E teve uma evolução brutal. Sempre foi muito forte na marcação. Sempre foi um jogador fisicamente muito possante.
de cabeça, mas depois com os pés não era um prodígio. A verdade é que o Coimbra teve uma ascensão fantástica na modalidade. O Torres não é um prodígio técnica, mas a verdade é que se adaptou bem, é um jogador forte na marcação e é um jogador que ainda, por exemplo, agora no Mundial de Clubes, eu vi-o fazer um gol de pontapé de bicicleta. Nós, claro que ficamos espantados porque não é o hábito, mas a verdade é que a repetição acaba por nos fazer evoluir. E essa evolução não faz com que um jogador menos dotado tecnicamente não possa evoluir tecnicamente na areia. E não perdendo as suas maiores características, que é a marcação, e se for um jogador forte de cabeça, vai ser um jogador forte de cabeça. Por isso nós temos vários exemplos. E eu acho que essa adaptação é relativamente... não é fácil, mas é possível. Nós podemos dar estes vários exemplos. Muito bem. Tenho um colega meu que é pesudo, como a gente costuma dizer. Posso dizer ele, para se dedicar ao futebol de praia, que não é preciso ter só bons pezinhos, como se costuma dizer. Passando aqui também a outra questão. Dia 1 de dezembro de 2019, terminaste a tua carreira conquistando aqui o terceiro Mundial no Paraguai. Apesar dessa conquista, foi difícil deixar as areias em jogos oficiais nesse momento. Conta-nos um pouco com que sentimento é que deixas as areias em jogos oficiais nesse momento. Olha, eu tenho que te dizer que a minha despedida no Campeonato do Mundo foi um mix de emoções. Isto porque estava super feliz por ter conquistado mais um Campeonato do Mundo, mas por outro lado passou-me tudo pela cabeça. Fiz uma retrospectiva de carreira, depois pensava, já passaram 22 anos. E depois rapidamente pensava assim, mas isto vai acabar. Isto acabou agora. Ou seja, eu depois estava emocionalmente tão instável, porque vieram tanta coisa à cabeça, que eu depois acabei por cair e comecei a chorar e choro, aliás, eu choro a ver filmes com a minha mulher, para quem não sabe, já agora, isto não é em off, é em on. Sim, mas isso, desculpa, Madger, isso também se viu, essas imagens, tu a chorares, viu-se na televisão, depois no final, na reportagem da RTP, creio eu também. Eu vi essas próprias imagens dessa tua emoção. Pronto, e acaba por ser um mix de emoções. Mas aquela questão do... tens sentido falta de areia? Eu vou-vos dizer quando é que caiu a ficha. Acabou o Campeonato do Mundo, vens para cá naquela euforia, não é? Depois estás com a família, estás não sei o quê, e aquilo, depois tens a transição, depois saio do Sporting, entro na federação, aquilo foi tudo muito rápido. E eu nem tive tempo para pensar que, isto já acabou, de tal me cair a ficha. Quando é que me cai a ficha? A ficha cai-me quando eu vou pela primeira vez como coordenador acompanhar a seleção aos 2 jogos que já falámos ao Brasil. Ou foi, desculpa Marger, ou foi quando a tua esposa disseste, já não jogas mais na areia. Não sei. Não, isso por acaso não. Mas ela continua nos seus shows, das suas danças. Mando aqui um grande beijinho também para ela, pelo o excelente trabalho que ela também tem feito como X-Líder, não é? Obrigado. Não, mas por acaso, também poderia ter sido, mas não. A verdade é que eu acompanho a seleção pela primeira vez com as novas funções na Federação Portuguesa de Futebol como coordenador, e a pior coisa que eu fiz foi ter pedido à organização ficar, porque normalmente um diretor fica onde? Fica na tribuna. Não, armado e esperto, não, posso ficar aqui ao pé do banco de Portugal, podes ficar aí atrás e não sei o quê. Foi a pior coisa que me aconteceu. Aí é que eu vi, isto acabou. Porquê? Porque tu queres ir lá para dentro, tens uma vontade de ir ajudar e não sei o quê, mas eu já não posso. Então foi, pontapés nas garrafas, pontapés nas cadeiras, e eu que não sou... Aliás, está aqui uma pessoa que acompanha os meus jogos, muito, e vocês também já acompanharam, mas está aqui uma pessoa que acompanha, principalmente na Zimbra Cup, e que eu sou... sempre fui a favor do fair play. Só que agora, pronto, da parte de fora, também vou continuar a ser, mas só para vos dizer que aí é que foi mesmo aquele cair da ficha.
quer ajudar, pode, eu vou lá para dentro, só faltava chegar ao pé do Narciso, do selecionador, e dizer assim, Palmista, meta-me lá dentro que eu quero jogar. Pronto, mas aí, nesta altura, é que foi realmente o meu clique. Mas não deixas de fazer os teus jogos com os teus amigos, não é? Em particular, não é? Vais pisando sempre e fazendo também sempre o teu treino, não é? Não, isto sem dúvida. Quem se habitua a alto nível ao longo destes anos, dificilmente larga o desporto. E ainda por cima eu que sou fã de N modalidades, ou seja, sou fã do desporto no seu todo. Acabo, por exemplo, hoje estive com o meu filho a jogar basquete, depois fomos jogar tecbol e depois fazemos corridas de não sei do quê. Ou seja, o desporto está sempre presente na minha vida. É isso mesmo. Rodolfo. Pronto, terminando aqui também a minha intervenção e o meu bloco de questões, termino com uma questão que é uma questão que com certeza que não será fácil eleger aqui um melhor momento na carreira de Madjer, pois todos nós presenciámos tantos momentos bons para Portugal e para a carreira de Madjer também. Perguntar-lhe aqui ao Madjer qual, terá muitos com certeza, mas qual o melhor momento da sua carreira? Eu nesse momento vou englobar 3. É só um, Madjer. Não, foi sem dúvida as 3 conquistas do Campeonato do Mundo. Porque é um sentimento enorme, é aquilo, conquista que todo o atleta ambiciona, é ser campeão do mundo do que quer que seja, não é? Ou ser... é sempre o momento mais alto, caso, não é? O momento mais alto, sem dúvida. E muita gente às vezes me pergunta, e já me têm perguntado anteriormente, então e ser o melhor do mundo? Quando foste o melhor do mundo, não ultrapassa o que é ser campeão do mundo quando estamos inseridos em modalidades coletivas. Mas tu foste, coletivas. Mas tu foste, Madjer, 5 vezes melhor do mundo. Fui 5 vezes, mas olha, eu vou-te dizer isto, e eu digo isto aos meus colegas, digo isto à minha família, eu trocava todos esses títulos individuais por títulos coletivos que tenha participado e que não tenha conquistado nesses anos. Ok. Muito bem, Madjer. Agradecer e dizer também, fazer referência que não é por acaso que os melhores respondem sempre da melhor maneira. Temos o grande exemplo do Cristiano Ronaldo, quando lhe foi questionado qual o título mais importante da carreira dele, e ele disse bem, tinha sido o europeu, que nós tanto sofremos. O Madjer, com certeza, que não passou em branco naquele momento de nervos, quando o Éder chutou a bola e nos fez sonhar que ia ser possível abraçar aquele troféu. Obrigado, Madjer. Passo a palavra aqui ao João para continuar com as questões. Obrigado. Madjer, vamos então entrar nesta reta final e aqui esta questão agora é direcionada um pouco àquilo que pode ser o futuro da seleção portuguesa de futebol de praia. Nos últimos anos temos perdido algumas referências, desde Zé Miguel na baliza, o Alain, agora o Madjer. Na minha questão é como é que vê o futuro da modalidade em Portugal e o impacto que possa ter depois do ponto de vista internacional. Eu vou-vos dizer, eu vejo um futuro brilhante da modalidade. Só à parte, sido... só à parte, o brilhante não tem nada a ver com o Ruben. Também. É porque a minha outra questão ia nesse sentido. Sim. Ou seja, nós temos a felicidade de ao longo destes anos, termos tido excelentes executantes. E os excelentes executantes, bem comandados, têm tido uma mistura de sucesso enorme. Não é à toa que nós formos a ver o currículo desta seleção. O currículo desta seleção não há palavras para descrever. Eu não sei se não seremos a seleção com mais títulos a nível nacional. De todas. E isso é fruto da qualidade que nós temos.
E tem jogadores que estão a nascer agora, não é? A nascer, entre aspas. Estão a evidenciar-se na nossa seleção, como, vou dar um exemplo, o Von, não é? É um extraordinário jogador. Não estou aqui a tentar, Madger, não estou aqui a tentar a vender ninguém nem a fazer uma publicidade ao Von, porque ele sabe a qualidade que ele tem, não é? E manda aqui um grande abraço para ele, se ele ouvir esta nossa conversa. Não, temos o Von, temos o André Lourenço, temos... ou seja, nós sempre temos conseguido uma mescla entre jogadores que estavam na sua trajetória descendente e os novos jogadores. E nós tirámos muito proveito disso, que é os jogadores mais antigos conseguiram acolher, como sempre, de braços abertos, os novos jogadores, ensinar-lhes de alguma forma coisas benéficas para o futuro deles e eles assimilarem, que também é importante. Também não interessava nós estarmos aqui a dar dicas e depois chegar ali o António. Eu sou um ganda craque, lá no meu bairro eu dou grandes bicicletas, eu sou o maior, não interessa. Esse aí, para já, ficava pouco tempo. E então nós temos tido esse sentido de responsabilidade, temos tido um grande sentido de entreajuda, chave de sucesso desta seleção, e isso acaba por as gerações novas que entram rapidamente se integram e têm o caminho facilitado. Eu costumo dizer muitas vezes, e é uma realidade, a nossa modalidade é tão familiar e somos tão poucos que se isto correr bem, corre bem para todos. O que às vezes acontece no futebol 11 é os egos, é os problemas dos balneários, e nós tentamos sempre sanar este tipo de situações. E depois, com a qualidade que os jogadores têm, respondendo à tua pergunta, não é à toa que o Jordan é o melhor do mundo, mais um português. Deus queira que venham mais melhores do mundo e que sejam portugueses. E acabamos por aqueles jogadores que fizeram esta transição ter cota parte dessas conquistas individuais, mas acima de tudo manter a parte coletiva de excelência como tem sido até hoje e que vamos continuar a ter certamente. E o exemplo também que deste, não é? Também querem chegar também se calhar aos teus recordes, não? Alguém? Eu acho que eles, acima de tudo, quem já conquistou campeonatos da Europa, quem já conquistou campeonatos do mundo, quem já conquistou até mesmo o próprio Mundialito, que tem menos expressão, mas que é uma competição importante, sabe o que é o sabor de conquistar algo pela seleção nacional. E então o legado que nós deixamos é esse mesmo. Amigos, acima de tudo, conquistem títulos para Portugal. É isso mesmo. Madger, tocando agora aqui num assunto que possa ser sensível, fruto daquilo que é as novas funções que tem, e para perceber também o que pensa neste nível, ou seja, naquilo que é o processo de desenvolvimento do jogador de futebol praia, se acha que é possível replicar um pouco daquilo que é o modelo do futebol de desenvolvimento do mesmo, ou seja, haver uma maior aposta naquilo que é a formação dos treinadores e jogadores por intermédio da aproximação da modalidade aos clubes e depois, por consequência disso, ter uma prospecção maior que permita ter outro tipo de enquadramento ao nível da seleção nacional, com se calhar o desenvolvimento de outro tipo de seleções além da seleção A. Acha que a modalidade pode crescer para esse patamar como cresceu o futsal, entre outras modalidades? Acha que esse é o futuro da modalidade? Acha que esse é o caminho? Ou o enquadramento neste momento é totalmente diferente deste que estamos aqui a falar? A Federação Portuguesa de Futebol tem objetivos bem traçados, que passam por o desenvolvimento a nível da formação, o desenvolvimento que há muita gente não fala por vezes, e tu também não falaste agora, que é da vertente feminina, que ao contrário do que as pessoas pensam,
da não participação do futebol de praia nos Jogos Olímpicos, o porquê é porque realmente não existe a vertente feminina. E isso faz toda a diferença. Por isso é que uma modalidade como o futebol praia, que toda a gente diz, como é que é possível estarem lá modalidades? Eu acho que nós cada um tem o seu lugar. Atenção. Mas toda a gente diz que é uma modalidade espetacular, devia estar nos Jogos Olímpicos. Não estamos porque não temos a vertente feminina. Tem que ser trabalhada também. Também existe um plano de desenvolvimento para a vertente feminina. Existe também traçado a curto prazo uma aposta forte no desenvolvimento do treinador, ou seja, do treinador de futebol de praia. Atenção, porque até hoje o que é que acontecia? Havia poucos treinadores, desculpem, que sejam só talhados para o futebol praia. Ou era do futsal, ou eram do futebol 11. E agora existe um desafio, pode-se dizer assim, a curto prazo, que é criar o primeiro curso o grau 1 de futebol de praia, e começar a envolver também as associações mais neste processo, porque as ADRs têm um papel fundamental no desenvolvimento do futebol praia, do futebol 11 e do futsal, sendo que nós vamos fazer vai ser um trabalho doloroso, não é? Que ainda vai demorar algum tempo, mas sem sombra de dúvidas que esses objetivos estão bem delineados pela Federação. Ok, Major. 1082 golos na tua carreira, se os números não mentirem, marcaste o 1000º golo ao serviço da nossa seleção. Qual a sensação desse golo? Olha, eu vou dizer que eu respondi a essa pergunta agora há relativamente pouco tempo. E eu acho que estavam mais ansiosos os meus colegas e o staff que eu marcasse o 1000º golo do que propriamente eu, porque eu nem me lembrava. Que tinha que marcar o 10º golo. E depois, mais ainda, quando eu marco o 1000º golo, o pessoal vem todo, há aquele aparato todo, a festa. Pela primeira vez, invadem o campo para me dar uma camisola com o número 1000 e uma placa e não sei o quê. Uma moldura, não é? E eu rapidamente... Uma moldura. Exatamente. E eu rapidamente o que é que eu fiz? Eu coloquei-me no lugar do jogador inglês. Eu assim, isto é uma palhaçada. Isto é uma falta de respeito para com o adversário. Tudo bem, espetáculo, gostei mesmo, grato pela homenagem. E há uma imagem que está na internet, que é quando há uma altura que eu bato na placa alusiva aos 1000 golos e que eu digo assim, vamos lá, bora, vamos jogar, que nós estamos aqui para jogar. É assim, foi uma sensação, foi melhor depois do jogo do que durante o jogo. Durante o jogo eu senti ali uma falta de respeito para com a Inglaterra, eu confesso. Mas é um marco histórico para ti também. É um marco histórico, sem dúvida. Mas não é aquele marco histórico que eu buscava, que tinha que fazer. Não, eu tenho que fazer um 1000º golo e tenho que fazer... Só que os meus colegas diziam assim, vou-te fazer o passo que é para fazer o golo 1000. Esqueçam lá isso. Vamos ganhar os jogos e depois a gente pensa no 1000º golo. Bem, Luís, passa agora a bola para finalizarmos então as nossas questões. Muito bem. Antes de passar às minhas últimas duas questões, passamos aqui então às questões dos nossos espectadores. Tenho aqui duas. Aqui o Rui Garcia. Ele pergunta: hoje os treinadores estão mais bem preparados em Portugal? É a questão dele. Muito obrigado também ao Rui Garcia pela participação aqui também no nosso programa. Não, eu acho sem sombra de dúvidas que os treinadores estão mais bem preparados em Portugal. Apesar de ainda existir aquela tal lacuna de não haver, por exemplo, o curso, mas que irá haver do grau 1 de futebol praia, mas há, sem sombra de dúvidas,
fruto da informação que chega através até de vocês, que disponibilizam os jogos da Cimbra Cup, o Maicujo, por vezes deixa os jogos disponibilizados na sua plataforma, e então cada vez mais os treinadores têm algumas ferramentas que os fazem evoluir. E eu acho, sem sombra de dúvidas, que os treinadores cada vez estão mais preparados, independentemente de ver futsal e estarem só naquele período do campeonato nacional ou da elite, mas estão muito, muito mais preparados para o futebol praia. Muito bem, tenho aqui também outra questão do Sandro Zacarias. O meu obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Queria perguntar ao Madger o que sentiu vestir a camisola do grande Sporting durante estes 14 anos, não é assim? Não, é um sentimento fantástico. Ou seja, eu tal como acho que 80, 90% das crianças do sexo masculino que querem ser jogadores de futebol, eu não fugi à regra e sempre sonhei em ser jogador de futebol no meu clube de coração. E a verdade é que não consegui de futebol, mas acabo por ser jogador de futebol praia do Sporting, e é sem sombra de dúvida um momento fantástico. Porquê? Porque naquele clube, nos outros fui profissional e vestia a camisola, naquele clube fui profissional, vestia a camisola, vestia o coração e vestia a mente, que é o que eu costumo dizer. E então, quando assim tem um sabor completamente diferente. Nós vestimos a camisola do clube que amamos. Muito bem, passando então às minhas últimas duas perguntas. O futuro do futebol praia em Portugal. Tu tens uma nova função de coordenador da modalidade na Federação. Iniciaste agora depois do termo da tua carreira. Tens esta nova função. Que futebol de praia vamos ter este verão? Acho que toda a gente quer ouvir esta tua resposta. Vai-se jogar ou não? O que é que está a ser planeado? Vai ser também à porta fechada? Não sei. O que é que está a ser decidido? Vai haver campeonato? Nós estamos todos à espera, as modalidades coletivas, tirando a Primeira Liga, não é? Estamos todos à espera de indicações da Direção-Geral de Saúde e do Governo. Ou seja, sem isso, nenhum de nós pode tomar qualquer tipo de decisão. Seja o futsal, seja o handball, seja o basquete, seja o que for, ninguém pode tomar decisões sem existirem as diretrizes certas e depois, mediante isso, existir o devido enquadramento. Sabendo que nós estamos a trabalhar diariamente para que se realizem as competições. Pelo menos, desculpa, Márcia, pelo menos as pessoas já podem ir para a praia, não é? Sim, mas com a devida distância, porque futebol praia com a devida distância não dá para jogar. Pois. Mas se o futebol vai regressar à porta fechada, se todos fizerem testes, porque não o futebol praia também continuar nestes mesmos moldes, não é? Não, isso é uma luta nossa. É uma grande luta, claro, não é? Como é óbvio, nós queremos que o futebol praia regresse o mais depressa possível. Agora, dizer que vai ser no próximo mês, no outro mês, isso ninguém pode dizer, ninguém pode garantir. Agora, o que nós transmitimos é que estamos a trabalhar para que aconteça. Já temos delineado vários moldes para as competições, mas sabendo que não depende só de nós. Muito bem, fica então esta curiosa resposta tua para muitos que vão ouvir depois também o nosso programa. Última pergunta. Conta-nos um episódio que viveste e que jamais te vais esquecer na tua carreira. Daqueles episódios caricatos. Epá, eu vivi assim que te lembres, vários episódios. Eu vivi vários episódios. Eu costumo contar um que é o meu episódio na Rússia, ou seja, que é a primeira vez que eu vou jogar para o Lokomotiv. Eu fui lá, assinei pelo Lokomotiv, vim uma semana à casa e depois regressava para a primeira etapa do campeonato russo. E o acordo que eu tinha com eles, na altura, era que o pagamento era sempre feito, não havia transferências, e o pagamento era sempre feito no bom russo, através de um envelope no final de cada etapa.
verdade é que eu jogo essa etapa. No final da etapa, o Igor, que era o presidente do Lokomotiv, chega ao pé de mim e dá-me o valor acordado para aquela etapa. Eu chego ao hotel, para não estar ali logo a seguir ao jogo a contar o valor. E a verdade é que volto para o hotel. Entretanto, contei a verba e aquilo estava-me a dar um valor a mais. E eu estranhei aquilo, estava a dar dinheiro a mais. Entretanto, eu agarrei no telefone, liguei para ele, disse: olha, Igor, em inglês, disse: olha, Igor, isto tem aqui um valor, pá, este valor não está certo, está dinheiro a mais aqui do acordado. Então ele foi ter comigo, epá, e no bom tipo máfia russa, deu-me uma chapada, a apanhar-me assim meia orelha e disse assim: olha, podes ficar com o dinheiro e bem-vindo à família do Lokomotiv. Ou seja, aquilo acabou por ser um teste à minha fidelidade e à minha seriedade enquanto ser humano, porque senão tinha jogado aquela etapa e nunca mais voltava para a Rússia. Muito bem. Não sei se queres dizer mais alguma coisa neste programa. Chegamos aqui ao fim deste programa. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Antes de passarmos aqui à parte dos nossos agradecimentos. Não sei se queres dar alguma novidade, se queres dar alguma coisa sobre esta modalidade do futebol, em geral, do futebol praia. Não, queria só, acima de tudo, desejar muita saúde a todos, porque nunca fez tanto sentido o velho lema do quem tem saúde tem tudo, e é uma realidade, e nós agora tocou-nos a todos e verificamos isto, e que as pessoas tirem deste período negativo, tirem o máximo proveito de coisas possivelmente positivas. Eu estou a tirar imensas, e que pensem neste caso nunca o streaming neste caso nunca o streaming teve tão popular como agora, não é? Muitas palestras, muitas conferências, foi o de melhor se calhar que se tirou disto, não é? Não, eu acho que nós podemos tirar, há várias coisas que podemos tirar positivas desta quarentena, mas claro que isto das redes sociais e do streaming acaba por ser um escape para as pessoas se manterem ocupadas, mas isto não é só feito de redes sociais e de streaming, a vida é muito mais que isso. Então, por isso é que a minha mensagem é: estamos a ser educados da pior forma, sem sombra de dúvidas, mas podemos avivar na nossa memória, posso dizer, o que podemos avivar na nossa memória é coisas que estavam esquecidas dentro de nós, princípios de vida, qualidades, e que neste caso podemos avivá-las porque bem precisamos. Como, por exemplo, ser solidários. Porque não basta ser só solidário no Natal, porque isso, ser solidário no Natal é como se diz no bom português, é para boi ver. E uma mensagem para quem se inicia agora na modalidade, no futebol praia, para os nossos jovens atletas. Que conselho tens a dar a eles? Tu, como és uma referência e uma lenda desta modalidade. O conselho é o mesmo conselho de sempre. É trabalharem, é não desistirem ao primeiro percalço, porque percalços vão ter muitos. Todos nós temos. E lutarem pelos objetivos e rodearem-se de pessoas que os ajudem a evoluir. Muito bem. Passando agora aos agradecimentos, João e Rodolfo, a antena é vossa. Bem, não tomar muito tempo, agradecer ao Madger mais uma vez por ter aceito o convite e por nos ter proporcionado este momento de partilha e de conhecimento ao longo desta hora e meia. Aproveitando também para lhe desejar as maiores felicidades, quer do ponto de vista pessoal e também profissional, naquilo que vai ser o desenvolvimento da modalidade para o nosso país, as maiores felicidades e tudo a correr pelo melhor. Obrigado. Rodolfo. Bem, Luís, em primeiro lugar, antes de passar também à despedida e aos agradecimentos, dizer e voltar a referir, como faço habitualmente, a transparência e a humildade do discurso destes ícones e destas pessoas que deram tanto ao desporto em geral. Por vezes é muito fácil nós, quando não conhecemos as pessoas, dizer que a pessoa pode chegar aqui com um ar mais arrojado, mais arrogante, mas não, temos visto programa após programa, temos aqui referências do desporto em geral e vêm com uma transparência e com uma humildade que nos faz encher
o coração, e saio daqui com toda a certeza, apesar de não ser a modalidade onde trabalho, mas saio daqui com toda a certeza mais rico por ter partilhado esta hora e meia com o Madger. Agradecer por ter aceito o convite e mandar um abraço ao Madger, ao João e a todos os que nos viram lá em casa. É isso mesmo, Um Rodolfo. abraço. Madger, uma última pergunta. Camisola 10 vai seguir, certamente, nosso programa. Vou seguir, sem dúvida. É um programa dinâmico, é um programa que fala com clareza dos temas, e isso é o que se precisa nos dias de hoje. É clareza e transparência, como foi frisado anteriormente. É isso mesmo, Madger. Da minha parte, o meu agradecimento. Foi um privilégio ter aqui esta lenda do futebol praia. O nosso programa tem o número 10 e são essas 10 estrelas que eu te envio pela tua presença e participação, da excelência dos teus comentários neste programa. O meu grande, enorme obrigado e certamente vamos nos ver aí nas areias neste verão. Um grande obrigado, Madger. Obrigado. Um grande abraço e tudo a correr bem. Obrigado. E foi assim o Madger, a nossa lenda do futebol praia, que esteve aqui connosco e que pode ver e rever durante toda a semana e que vai ficar aqui no nosso canal, este nosso programa, o Camisola 10. Para a semana vamos ter aqui mais convidados, por isso não percam e acompanham, façam like e subscrevam o nosso canal no YouTube. Desejo a todos um bom fim de semana e até para a semana. Até lá.